Seja homem, capítulo 19. Sabedoria para governar. O governo, além de todas as exigências devidas ao que governa, exige sabedoria para governar. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Salmos 2:8. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25:23. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Salmos 127:3. Sempre ouvi os versículos mencionados em conferências sobre missões. É comum ouvirmos pastores falando que podemos pedir a Deus uma nação, pois quando pedimos, podemos receber uma para exercer um serviço missionário. Outros pregadores entendem que o primeiro texto aponta profeticamente para Jesus, pois para ele seriam dadas todas as nações por herança. Então percebemos que existe uma infinidade de aplicações e interpretações dos textos citados. Particularmente, quando leio Gênesis 25, minha compreensão ganha um sentido diferente. O texto de Gênesis diz que existiam duas nações no ventre de Rebeca. Não diz que existiam duas bandeiras ou dois países, mas dois filhos, duas pessoas. Isso muda toda a nossa interpretação de Salmos 2. Quando Deus falou a Rebeca que em seu ventre existiam duas nações, e o Salmo 127 diz que os filhos são herança, compreendemos que filhos são nações. Ou seja, quando Deus nos dá um filho, ele está nos dando uma nação. É comum muitos pedirem ao Senhor para serem enviados às nações, pois desejam ser usados por Deus em outros países. Mas o Senhor deseja que muitos compreendam que uma nação já foi confiada a nós. Nossos filhos e filhas são nações para cuidarmos. Existe uma cultura no meio cristão que define missões como algo que acontece fora do nosso país de origem. Muitos querem ir para esses lugares, mas não cultivam o hábito de falar com os próprios vizinhos. Querem ir aos presídios, pregar em lugares marginalizados, mas no elevador não conseguem ao menos desejar bom dia às pessoas. Desejam pregar para multidões e às vezes estão há 2 anos sem falar com algum parente. Temos a tendência de almejar coisas grandes, esquecendo a grandeza que existe nas pequenas. Deus não se impressiona com o tamanho, mas com a intensidade e o valor que atribuímos a elas. A Bíblia relata em uma parábola que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma. Ela então deixou as 9 para procurar pela que havia se perdido. A atitude dela demonstrou que, apesar de amar as 9, ela desejou recuperar a que havia se perdido. Ela valorizou a dracma perdida. E encontramos tudo o que valorizamos. Precisamos compreender esse princípio, pois tudo que valorizamos, nós encontramos. Tudo que valorizamos e prospera. Enquanto não valorizamos as nações que estão em nossa casa, não receberemos outras. Precisamos de sabedoria e graça para governar as nações que Deus nos confiou. Toda pergunta que o Senhor faz já tem uma resposta, mas as respostas são para nós e não para ele, pois ele é onisciente. Todas as perguntas bíblicas geram reflexão e compreensão. Quando Deus nos questiona algo, o objetivo é nos fazer que possamos pensar e compreender a resposta. Foi assim com Adão quando Deus perguntou onde ele estava. Deus não questionou por não saber onde Adão estava, mas para gerar em Adão a compreensão do seu distanciamento de Deus. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas diziam sobre quem ele era. Pedro rapidamente compartilhou a opinião da multidão, mas Jesus queria saber era quem ele era para os discípulos, para aqueles que comiam o pão que ele multiplicava, que andavam com ele e o viam curando cegos e todo tipo de doentes. Ao questionar os discípulos, ele lhes dava a oportunidade de compreender o nível de intimidade em que estavam com o mestre. Sua pergunta aos discípulos nos ajuda a perceber a importância de discernir quem Deus é para nós, pois o nível de revelação que temos de Deus determina nosso nível de relacionamento com ele. Quem Deus é para nós? Se para nós Deus é distante, nos relacionamos com distanciamento. Se, porém, ele é um pai, nos relacionamos como filhos amados. A maneira como nos relacionamos com Deus é fruto da visão que temos acerca dele. As perguntas de Deus são sempre assertivas. O texto seguinte relata uma pergunta que muitos gostariam de ouvir do Senhor. Embora Deus não tenha estabelecido parâmetro para o pedido, a resposta de Salomão nos ensina muito. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. 1 Reis 3, do 5 ao 10. Depois de mencionar toda a bondade de Deus com seu pai, Salomão reconhece a sua condição e expressa sua preocupação em relação à sua juventude e inexperiência. Mesmo jovem, Salomão sabia que fora escolhido para governar o povo, mas também que precisava de sabedoria para distinguir entre o bem e o mal. Ele tinha consciência do desafio que era governar toda a nação. Por isso pediu algo que agradou o coração de Deus, a sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, como vida longa, bens, riqueza, morte dos inimigos e muitas outras coisas, mas pediu por sabedoria. Deus ficou tão feliz com o pedido de Salomão que decidiu dar-lhe não somente um coração sábio e capaz de discernir e governar, mas também o que ele não pediu, riquezas e fama. Deus garantiu que não haveria rei igual a ele durante toda a sua vida. Quando Deus pergunta o que desejamos que ele nos faça, sua intenção é extrair o que está em nosso interior. Será que se o Senhor nos oferecesse a chance de pedir algo, pediríamos sabedoria para governar a nossa casa, para ser bons maridos ou bons pais para os nossos filhos? A resposta é reveladora, pois bons
pois denuncia onde está o nosso coração. Mostra se valorizamos a herança que ele nos confiou ou se o nosso coração está nas coisas terrenas e passageiras. Sempre que Deus nos mostra onde estamos, seu objetivo não é nos castigar ou nos mandar para o inferno, mas nos dar a oportunidade de corrigir o curso da nossa vida. Foi assim com o jovem rico quando Jesus disse para que ele vendesse tudo para dar aos pobres. Não foi para todo rico que Jesus falou aquilo. Para aquele jovem rico, o dinheiro era um Deus, então precisava ser removido, renunciado. Tudo que for um Deus entre nós e o Senhor, ele removerá da nossa vida, pois é zeloso e ciumento, não nos dividirá com mais ninguém. Ele nos confia muitas coisas valiosas, mas deve continuar sendo o nosso bem maior, tendo a primazia do nosso coração. Deus deseja ser o nosso único Deus. Tudo que ele nos dá, na verdade, está sendo confiado a nós. Ele não nos deu riquezas, filhos ou esposas, mas nos confiou cada um deles. Deus não nos deu uma empresa ou ministério. Ele nos confiou essas coisas, pois tudo é dele e para ele. Salomão deseja governar bem aquilo que Deus confiou em suas mãos. Seu desejo e pedido agradaram o coração do Senhor. Deus busca homens que tenham o compromisso de cuidar bem daquilo que confiou a eles nesta terra. Somos responsáveis pela nação que o Senhor nos deu. No ano de 2002, na ânsia de crescer ministerialmente, vivendo 7 dias por semana na igreja, devorando a Bíblia, perdi meu casamento. Tudo porque não cuidei devidamente da nação confiada a mim. Pela bondade de Deus, Ele mesmo me tirou tudo. Foi assim que percebi e decidi que meu maior desejo era cuidar e amar a família que Ele havia me confiado. Desde então, as metas anuais comuns na virada dos anos foram trocadas por 3 pedidos. Senhor, me ajuda a ser um bom esposo, um bom pai para as minhas filhas e um cristão que seja luz no mundo e sal na terra. O engraçado é que, desse momento até os dias atuais, tudo que eu parei de pedir ou buscar, Ele tem acrescentado à minha vida. Salomão começou a discursar honrando seu pai, Davi. Apesar de todos os erros e tropeços de Davi, Salomão mencionou coisas que fizeram do seu pai um bom homem. Salomão não desonrou a Davi, pois um homem sábio nunca desonra seus pais. A sabedoria nos faz reconciliar com os nossos pais, honrando-os pela consciência da necessidade de obedecermos a um mandamento. Um homem de honra não valoriza apenas quem está acima dele, mas sabe destilar honra aos que talvez estejam em uma posição hierarquicamente inferior. Um homem sábio honra o pastor, mas também honra quem está no estacionamento cuidando dos carros. Elogia o dono do restaurante, mas também o garçom, pois não honra apenas quem pode dar-lhe, mas todos os que estão ao seu redor. Em seu discurso, Salomão salienta que seu pai amava a Deus, apesar dos erros de Davi. Ele era um homem que amava ao Senhor, e seu filho decidiu destacar essa virtude. Quais são as boas qualidades dos nossos pais? Precisamos exaltar as qualidades e cobrir os defeitos deles, pois todos os pais erram, inclusive nós, no exercício da nossa paternidade. Salomão compreendia que governava um povo que pertencia a Deus, e é isso que precisamos entender. Aquilo que ele nos confiou é dele, não nosso. Somos apenas mordomos. Devemos refletir sobre como temos administrado e governado aquilo que é do Senhor, mas está em nossas mãos para ser cuidado. A oração mais urgente e profunda que podemos fazer hoje é pedir sabedoria para cuidar daquilo que nos foi confiado. Deus nos confiou nações por herança. Assim como Salomão, precisamos pedir sabedoria para governarmos sobre elas, para honrar a Deus com a nossa vida, para ser bons mordomos sobre os recursos que nos foram confiados. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Provérbios 3,16. A sabedoria não apenas honra a Deus, mas abençoa aqueles que a possuem. Na sequência do texto citado, percebemos que os caminhos da sabedoria são agradáveis. Todas as suas veredas são de paz, e ela é considerada uma árvore que dá vida a quem a abraça. Em Provérbios 2,16, a Bíblia diz que é a sabedoria que nos livra da mulher imoral, das tentativas de sedução e do enlace daquilo que é imoral. É a sabedoria que nos convence e nos afasta da imoralidade. Em 1 Pedro 3,7 está escrito que nós, maridos, devemos ser sábios no convívio com nossa esposa, honrando-as, reconhecendo-a como mais frágil. E o mais importante desse texto, quando não cuidamos devidamente daquilo que Deus nos confiou, até as nossas orações são interrompidas. A sabedoria precede a honra. Quando agimos com sabedoria, honramos as pessoas. Quem honra, obtém honra. E quem anda com sabedoria, recebe o favor da sabedoria. O pedido de Salomão não foi hedonista, egoísta, medíocre ou mediano, e sim um pedido sábio, honroso e responsável. Uma coisa é pedir, outra é pedir corretamente. Cada pedido nosso revela o nosso coração. Deus abençoou Salomão com aquilo que ele não pediu, pois seus pedidos revelaram um coração desprendido, um coração cheio de honra e desejo por sabedoria. Quando nosso coração almeja coisas incorruptíveis, Deus nos presenteia ou acrescenta coisas corruptíveis. Quando o nosso valor está no céu, as coisas terrenas não nos roubam. Precisamos pedir que o Senhor mude o nosso coração, as nossas motivações, mude as coisas de lugar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Quando Deus nos encontra de joelhos no chão, buscando sabedoria, com grande alegria ele nos dá. Quando o Senhor nos encontra cuidando daquilo que nos foi confiado, ele se alegra. Uma coisa é gostar daquilo que o Senhor nos dá, outra é ele se alegrar com aquilo que pedimos. Deus se alegra quando pedimos sabedoria, antes de pedir o que é necessário para suprir as nossas necessidades. Podemos pedir tudo o que precisamos ao Senhor, mas quando pedimos sabedoria para governar aquilo que ele nos confiou, as demais coisas são acrescentadas aos que primeiro clamam para serem sábios. Deus está buscando homens que tenham o compromisso de cuidar bem daquilo que confiou a eles nesta terra. Telmo Martinello. Amém.